Fala galera, tudo bem? Hoje temos algo incrível para compartilhar com vocês. Um projeto inovador que une o poder do Whisper e ChatGPT, modelos de Machine Learning da OpenAI, criando um assistente de voz multi-idiomas. Imagine ter um assistente pessoal inteligente que compreenda e responda às suas perguntas em diferentes línguas, proporcionando uma experiência de comunicação fluida e natural com o ChatGPT. Massa, né? E sabe o que é mais legal? Vamos montar tudo isso no Google Colab, tornando o processo mais interessante e facilitando as nossas vidas, já que não precisaremos configurar nenhum ambiente de desenvolvimento complicado. Fechou? Dessa forma, vocês podem acompanhar e testar o projeto em tempo real. Nesse projeto, a gente vai abordar 4 etapas cruciais. A primeira é a gravação do áudio do usuário utilizando Python e um pouquinho ali de JavaScript. Nessa etapa, a gente vai implementar uma solução que permite capturar o áudio do usuário diretamente do navegador, usando aí uma Web API de Media Devices, que é uma tecnologia que possibilita a gravação de áudio e vídeo em tempo real. Para isso, a gente vai usar um pouco de JavaScript e em seguida usar o Python ali para processar e armazenar o nosso arquivo de áudio gravado. Como o segundo passo, a gente vai fazer efetivamente o reconhecimento de fala com o Whisper, que é um modelo de reconhecimento de fala implementado aí, e disponibilizado pela OpenAI, e ele é extremamente poderoso. Nessa etapa, a gente vai explorar como o Whisper consegue compreender as nuances de diversos idiomas e transcrever os áudios, com uma precisão e flexibilidade impressionantes. Veremos também como essa tecnologia é simples de usar e como ela se destaca na área de reconhecimento de fala, com uma diversidade incrível de modelos, tornando um componente crucial para o desenvolvimento do nosso assistente de voz. Como terceiro passo, a gente vai efetivamente integrar com a API do ChatGPT. Então, a gente já fez ali a leitura do áudio, a gente já fez a transcrição e agora a gente vai integrar com a API do ChatGPT, que é um modelo avançado de linguagem aí que analisa e responde as perguntas de forma inteligente e contextualizada. Aqui, a gente vai se aprofundar em entender como a API do ChatGPT funciona em relação às suas requisições e como ela responde para os usuários ali que estão querendo fazer essa integração, abrindo portas para inúmeras possibilidades de desenvolvimento de assistentes de voz e outras aplicações baseadas em linguagem natural. E como quarto e último passo nessa nossa jornada do projeto, a gente vai fazer a conversão da resposta do ChatGPT em voz, usando o Google Text to Speech, que é uma biblioteca em Python aí que utiliza a API de Text to Speech do Google para sintetizar um texto em fala. E nessa etapa, a gente vai aprender como utilizar aí o GTTS, que é como a galera chama, para converter as respostas de texto geradas pelo ChatGPT em áudio no idioma que a gente escolher. Então isso vai envolver a seleção de voz, a velocidade de falas e outras configurações aí que vão melhorar essa experiência e tornar ela ainda mais envolvente. Ao dominar essa etapa, a gente vai ser capaz de dar vida às respostas do ChatGPT, permitindo que o nosso assistente de voz se comunique conosco de forma clara e expressiva, completando assim o ciclo de interação do usuário do nosso projeto. Bom galera, então agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso código e como que a gente desenvolveu essa solução tendo em vista esses 4 passos que a gente já falou. Então o primeiro vai ser a gravação do áudio aí com Python e JavaScript, o segundo vai ser o reconhecimento de fala usando o Whisper, que é também uma biblioteca da OpenAI, o terceiro a integração com a API do ChatGPT e quarto a sintetização aí da voz usando o GTTS aí, que é o Google Text to Speech. Então vamos dar uma olhada aí em como cada um desses passos vão ser desenvolvidos e agora a gente vai começar obviamente aqui pelo primeiro. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, até antes de entrar nos passos, foi definir uma variável para a língua, Então, eu coloquei aqui o language como PT para a gente já definir aqui a língua que a gente quer testar as nossas etapas, dentro aqui das implementações que a gente vai fazer. Então, eu já defini aqui, assim a gente tem mais flexibilidade para quando for fazer a transcrição e também a sintetização da voz, passar a língua de uma maneira mais geral aqui, tá como uma variável que todo mundo vai ter acesso. Legal? Agora, indo aqui para o primeiro passo, da solução, vocês vão ver que a gente já tem um código pré-estabelecido aqui, Esse código, galera, ele tem basicamente uma promise JavaScript que tem como objetivo gravar o áudio do meu microfone. Então, elas têm essa função específica. E o porquê que a gente está usando isso, Porque ela é uma Web API que é
super funcional, ela vai funcionar em qualquer browser, né? A gente vai conseguir aqui desenvolver de uma maneira bem simples e a gente consegue fazer o Python conversar, né, com esse códigozinho aqui JavaScript que a gente tem. Então, essa constante aqui, né, essa string, né, record, ela até tá formatadinha aqui do jeito que um código JavaScript estaria. Então, ela basicamente tem toda essa lógica dentro para a gente poder trabalhar em cima dessa função record aqui, que vai ser a função que a gente vai chamar via Python, beleza? Então, para fazer isso, vamos fazer junto, né? Então, entendido aí o que é esse texto gigante aqui, né? Basicamente uma função JavaScript para a gente gravar o áudio, legal? Então, bora lá definir uma funçãozinha aqui em Python para a gente poder começar a codar. Então, vou chamar a minha função aqui de record, né? Para fazer a gravação do meu microfone. E aqui eu vou definir um parâmetro de entrada que seria a quantidade de segundos que eu quero gravar. E eu vou deixar por padrão em 5 segundos, beleza? Então aqui, basicamente, o que eu tenho é uma funçãozinha em Python para fazer todo esse rolê aí, né, de pegar o que eu estiver falando aqui e gravar num arquivo. Para isso, o que a gente vai fazer? Tem alguns imports aqui que são bibliotecas, né, e ferramentas que a gente vai utilizar durante esse desenvolvimento. Então, estão todas importadas aqui, né? Depois vocês vão ter acesso a todo esse código-fonte também, mas por hora vocês precisam saber aqui que essas bibliotecas vão ser usadas no contexto aqui dessa primeira etapa, beleza? Conforme eu for utilizando, eu vou explicando para vocês. Então, como uma primeira etapa aqui desse meu método, eu vou chamar aqui a função display. Então, display, né, que é uma funçãozinha que a gente importou lá, e eu vou querer dar o display em um código JavaScript. Então, ó, JavaScript passando a minha variável, né, record. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu gostaria que aquele código JavaScript fosse interpretado aqui dentro do meu Colab. Basicamente é isso. E aí, o que vai ser mais interessante agora é que a gente vai pegar a resposta da execução desse código. Então, eu vou dar aqui criar uma nova variável chamada JavaScript result, né, para pegar o resultado efetivamente da execução daquela função, e eu vou pegar aqui o meu módulozinho aqui de output, que está importado aqui também, né, ó, que é do próprio Colab. Então a gente já usou o display, né, e agora a gente está usando o output, né, que são ali as bibliotequinhas utilitárias que a gente está usando nesse exemplo específico. Então estou pegando o output e eu vou pedir para ele dar um eval.js. O que esse eval.js vai fazer? Ele vai executar aquela promise JavaScript que a gente definiu, que é esse carinha aqui, ó. Então ele vai executar esse código JavaScript e me dar a resposta. Então a gente basicamente está executando um código JavaScript dentro de um programa Python, né? Então, legal demais a gente ter essa flexibilidade aqui, e isso está facilitando demais a nossa vida, porque a gente não precisa ficar se preocupando em uma forma de capturar o áudio e tudo mais, porque isso já é bem estruturado, né, dentro das Web APIs que a gente tem no JavaScript. Então, aqui, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou chamar a minha promise record formatando o que eu quero passar como parâmetro para ela. Então, aqui, basicamente, eu estou falando o seguinte, falando, olha, eu quero executar a função record e eu quero que o parâmetro dela seja, basicamente, o que eu passar como tempo em segundos aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é formatar formatar aqui, ó, na parte de fora, né, ó, porque eu preciso que essa função aqui esteja dentro dessa definição de string, né, ó. Então, estou definindo aqui a função record, né, dentro de aspas simples, realmente porque eu estou querendo formatar ela, e aqui eu vou passar o valor que eu estou querendo formatar. Então, basicamente vai ser a minha variável de segundos, né, que é esse sec que eu passei aqui, vezes 1000, porque a função aqui de record no JavaScript, ela está recebendo o tempo em milissegundos para poder dar o tempo que ela vai executar nesse set timeout, né? Então, aqui a gente precisa realmente multiplicar os segundos que a gente passar aqui por 1000 para passar o tempo em milissegundos, beleza? Então, basicamente o que a gente tem aqui agora vai ser o resultado do JavaScript nas nossas mãos. Então, com o resultado do JavaScript nas mãos, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode pegar o áudio, efetivamente. Então, eu vou pegar o áudio a partir de quem? Desse meu resultado, né?
Mas ele vem, galera, em base 64, então ele vem encodado, né? Ele vem de uma forma que a gente não conseguiria manipular ele. Então a gente precisa usar uma bibliotequinha, uma facilidade aqui que a gente tem, que é o B64 Decode, que é uma função que vai decodificar o resultado daquela funçãozinha JavaScript que a gente chamou. Então, esse Base64 Decode vai fazer o seguinte: eu vou dar um JS result, que é o resultado da minha função JavaScript, ponto, split, porque eu preciso de uma parte só desse resultado, e ele vem com alguns segmentos de informação que vêm separados por vírgula. E, por convenção, eu sei que o segundo elemento é o meu Base64. Então, eu vou falar que eu quero pegar esse split no índice 1, né? Lembrando que os índices começam em 0, então eu estou pegando ele no índice 1, então é o segundo elemento dentro do result ali quando eu der o split, beleza? Então agora o que a gente tem na mão? A gente tem o áudio, né? Decodificado já em Base64 nas mãos. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa salvar o arquivo aqui dentro do Colab. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável filename, e eu vou dar um nome para o arquivo que eu quero gravar. Eu vou chamar de, sei lá, request audio.wav, que vai ser a extensão que a gente vai codar aqui, né? Vai salvar. Então, tem o nome do arquivo na mão. E agora eu preciso usar uma funçãozinha chamada open, dessa forma aqui, ó, with open, para abrir, né, um arquivo para salvar ele de fato. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que ele dê o open no meu file name, né? Então eu vou passar aqui, ó. Abre esse carinha aqui para mim, né, que é o meu file name. E eu quero gravar ele em binário, né? Que é esse parâmetro WB aqui. E esse carinha aqui eu quero dar um nome para ele dentro do escopo do meu if. Então o que eu estou fazendo aqui é pegar esse arquivo que eu acabei de dar um nome para ele de request _audio WAV, e eu estou falando que eu gostaria de abrir ele para poder escrever ele no meu sistema de arquivos aqui no Colab. Então eu vou pegar aqui, ó, vou dar o nome de f mesmo, e dentro desse if, o que eu vou fazer? Eu vou dar um f.write, né? Então eu quero simplesmente escrever quem? O áudio que eu recuperei lá da minha função JavaScript. Então eu quero gravar ele aqui no arquivo, beleza? E com isso a gente termina a gravação, e eu gostaria de retornar o caminho desse arquivo nessa minha função. Qual que vai ser o caminho dele, galera? Ele vai salvar aqui nessa pastinha do próprio Colab. Então ele vai ficar aqui na raiz. E essa raiz, ela tem um caminho específico que a gente vai colocar aqui, ó. Então eu vou dar um return, né? E quero formatar esse meu retorno, né? No Python aqui a gente põe o F, e eu quero formatá-lo da seguinte forma: em /content, que vai ser aquela pastinha ali que a gente acabou de ver, né? E aí eu vou colocar /file name, né? Que é o nome do meu arquivo. Beleza? Então aqui, basicamente o que eu estou fazendo? Retornando o caminho do arquivo para quem quiser usar, poder usar. E como que a gente vai usar esse cara de maneira efetiva, né? Vamos ver se essa função vai funcionar, né? Então, vamos fazer os testes aqui. Como que a gente poderia fazer? Eu posso vir aqui e simplesmente chamar a função. Então, ela vai retornar para mim o arquivo da gravação, né? Então, record file vai ser igual à chamada da minha função record. E aí eu posso não passar nenhum parâmetro se eu quiser gravar um vídeo um áudio de 5 segundos, né? Não tem nenhum problema. Ou eu posso passar aqui como parâmetro o valor que eu quiser para ficar mais tempo gravando, né? É uma característica aqui do nosso arquivo, né? Da nossa função, na verdade. E para ver se tudo deu certo, galera, o que a gente vai fazer? A gente importou também um carinha chamado display, que a gente já usou aqui, né? Para injetar o JavaScript aqui na nossa página, mas a gente agora quer mostrar um áudio na tela, né? O JavaScript é imperceptível, ele vai ficar invisível, mas aqui a gente quer que apareça um player de áudio. E aí esse player de áudio, basicamente, eu quero que ele possa executar quem? O meu arquivo, né? Então, o meu record file. Então, esse cara,
eu quero que ele seja executado e eu posso passar como parâmetro aqui um autoplay que eu posso deixar como true, se eu quiser que automaticamente, quando ele salvar o arquivo, ele já dê o play, né, para a gente ver se funcionou. Então, vamos executar aqui no Colab, né, esse playzinho aqui do lado é quem vai executar o nosso código efetivamente, vamos ver se essa função realmente está fazendo o que a gente falou aqui, ou se a gente vai ter algum probleminha que a gente vai ter que trabalhar aqui para corrigir. Então, vou dar um play. Ó, a gente viu aqui que tem um pequeno problema aqui no código, né? Ó, ele está reclamando de alguma coisa. No Open, ele está falando que está esperando dois pontos aqui em algum lugar, galera. Na verdade, esse lugar é aqui, né? No final. Eu preciso formatar certinho aqui para ele poder entender que o if e o open que eu estou dando aqui, né? Para escrever de maneira binária nesse arquivo, que tem esse escopo aqui para eu poder escrever dentro. Vamos ver se agora vai. Vamos ver, testando, testando. Bora lá. Vamos ver, testando, testando. Bora lá. Então, ó, deu para ver que funcionou a nossa função, né? Só que como a gente não teve nenhum gatilho visual aqui para entender a hora que a gravação começou, ela começou e a gente começou a falar aqui, ela simplesmente repetiu o que eu estava falando. Então, o que a gente pode fazer para tentar ter um pouco mais de controle, né? Eu vou dar simplesmente um print aqui para ser uma solução bem simples, né? Dizendo que eu estou ouvindo, né? Então, ó, ouvindo, e aí eu vou dar um /n só para quebrar uma linhazinha. E agora, ó, vou dar um play de novo. Testando a gravação de áudio no Colab. Testando a gravação de áudio no Colab. Legal, né, galera? Então, a primeira etapa, né, do nosso projeto aqui de fazer toda essa parte de reconhecimento de fala, transcrição, depois integrar com o ChatGPT e depois pegar o retorno do ChatGPT e sintetizar a voz na fala, né? Todo esse processo a gente vai fazer em etapas simples como essa, né? Essa daqui talvez seja a etapa mais trabalhosa, por incrível que pareça, né? E depois vocês vão ver que as integrações com o Whisper, ChatGPT e, por fim, com a parte de sintetização de voz do Google é muito simples. É mais simples do que esse código que a gente acabou de fazer aqui, que é realmente a parte mais complexa desse projeto, para falar a verdade. Então, agora eu espero que vocês tenham curtido aqui essa parte, agora que a gente já está com o arquivo na mão, né? Então o arquivo já está, inclusive aqui, ó, no nosso sisteminha de arquivos, ó. Então, olha que massa, ó. Ele salvou basicamente aqui, então vocês podem vir fazer o download do arquivo, vocês vão ver que ele realmente é o arquivo que está dando play aqui nesse display. Então a gente já, inclusive, armazenou numa estrutura aqui de arquivos do próprio Colab esse áudio que a gente acabou de gravar. Fechou? Então bora lá para a segunda etapa, galera. Bom, galera, agora que a gente já fez a parte 1 aí, que era uma parte um pouco mais burocrática aí, né, da nossa solução, que era de pegar o áudio aqui, né, usando uma funçãozinha JavaScript, né, a gente até criou a função aqui em Python para embedar aí essa complexidade do nosso código JavaScript nela, né, a gente fez uma funçãozinha bem simples que pega o retorno ali da função JavaScript com relação ao áudio que a gente capturou, converte aqui e salva dentro do próprio Colab, né? Então tá aqui o nosso arquivinho WAV, que é o que a gente vai estar manipulando e utilizando aqui para a parte que interessa, né? Que é a parte de transcrição desse nosso áudio, usando o Whisper, que é aí um modelo da OpenAI, mesma criadora aí do ChatGPT. Então agora a gente vai fazer exatamente essa parte, que por incrível que pareça é muito mais simples do que a primeira. Então o que a gente vai fazer aqui para conseguir fazer essa integração com o Whisper, né? Então tem aqui organizadinho dentro do nosso Colab essa segunda parte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um pip install dentro do Colab para ele passar a reconhecer o Whisper como uma biblioteca. Então vou dar um play aqui, só para ele poder instalar, né, e a gente poder começar a utilizar o Whisper dentro aqui do Colab. Então, ó, no meu caso aqui ele já estava até instalado, né, eu fiz alguns testes aqui antes, então ele já estava até instalado, e a partir de agora a gente pode começar a usar o Whisper. Então eu posso dar um import aqui, ó, por exemplo, Whisper. E a partir de agora a gente já começa a poder utilizar, né, o Whisper aqui como o nosso modelo para reconhecimento de fala, galera. Então,
O GitHub do Whisper, galera, é exatamente esse daqui, ó, github.com/openai/whisper. É só acessar lá que vocês vão ter todas as informações sobre como ele funciona, as línguas que ele suporta, né? Ele tem uma série de línguas, assim, com modelos bem treinados. Ele talvez seja um dos modelos de reconhecimento de fala que funcionam melhor com o português do Brasil. Ele tem um nível de assertividade super alto e ele tem também variações do tamanho dos modelos, né? Então ele tem um modelo pequeno, super pequeno, médio, grande, que dependendo da sua necessidade, talvez faça sentido você ajustar, né, o modelo que você está querendo utilizar. No nosso caso aqui, muito provavelmente o Small já vai ser algo super funcional para o que a gente está querendo fazer aqui. Mas existe ainda o Medium e o Large. Então, você pode adicionar modelos que têm muito mais capacidade de reconhecimento de fala, mas que também cobram por isso, né? Ele vai acabar sendo mais pesado e mais lento na transcrição do seu áudio, beleza? Então, vamos codar isso daí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é carregar o modelo. Então, vou pegar aqui o meu model, né? Que vai ser o modelo do Whisper que eu estou querendo carregar, né? E eu vou falar que ele vai ser igual a whisper.loadModel. E aqui eu vou especificar o modelo que eu quero carregar. No meu caso, eu vou carregar o modelo Small. Legal? Que é um modelo pequeno. Se eu quisesse carregar um outro modelo, eu poderia. Mas no caso aqui, o modelo pequeno vai super atender a gente. Agora, a gente vai transcrever. Olha que simples, galera. A gente vai vir aqui, aí a gente pode colocar aqui que o resultado, né? Tipo, o result vai ser igual ao modelo que a gente pegou, né? A gente acabou de carregar. Então, model.transcribe. Ou seja, eu estou querendo transcrever o que, né? Eu estou querendo transcrever exatamente o arquivo que eu gravei, né? O record file. E aí, galera, um ponto importante. Lembra que a gente criou essa variável do record file lá na primeira etapa? Ela está disponível aqui, porque aqui no Colab, as etapas elas vão armazenando as variáveis e a gente vai podendo reutilizá-las, né, ao longo do nosso código. A intenção de separar em partes aqui é mais para organizar e deixar tudo mais claro, né, sobre o que cada parte tem a responsabilidade de fazer. Aqui, ó, esse record file que a gente gravou lá na etapa 1 está disponível aqui na etapa 2 para que a gente possa passar ele como parâmetro aqui para a nossa função. Ó. Então, o record file vai ser o primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui para a função de transcribe. Uma outra coisa importante é que a gente precisa passar um parâmetro de configuração por conta da forma como o nosso áudio foi gravado. Então, a gente vai ter que passar o FB16 aqui, só indicando que ele é falso. Isso por uma questão relacionada aí ao formato do nosso arquivo WAV mesmo. E por fim, ó, a gente vai especificar qual é a língua que a gente quer que ele transcreva. Lembra que a gente criou aquela variável que a gente tratou como uma variável mais global, vamos dizer assim, né? Que é essa language aqui. Então, a gente vai usar ela aqui para não ficar passando hard-coded aqui, né? A língua. Na verdade, a gente passa a variável language aqui, que é o que a gente realmente precisa para utilizar. No caso aqui ela está definida como PT, né? Então vai ser uma transcrição em português. Legal? Então, basicamente, galera, para transcrever é isso, 2 linhas de código. E agora o que a gente precisa, basicamente, para pegar a transcrição, então vou até criar aqui, ó, transcription, vou dar esse nome para uma variável nova, é pegar o texto do resultado. Então, por padrão, o Whisper retorna uma estrutura onde a gente precisa recuperar o texto de dentro dela, né? Ó, então, eu pego aqui a propriedade text dentro do meu result para passar para o meu transcription e aqui eu posso dar aquele famoso print para poder ver, né, a transcrição de fato. Bom, galera, então agora vamos tentar executar aqui para ver se a transcrição vai ser bem sucedida ou não. Então, dando um play aqui, ele vai carregar o modelo, né? A gente selecionou o modelo Small. Então, aqui ele deu um erro, galera, ó. Ele está reclamando aqui de alguma coisa na função transcribe. Aqui ele mostra, né, a pilha de erro e tudo mais. Muito provavelmente é porque eu estou passando um argumento para o transcribe que não existe. No caso aqui é o FB, né, que na verdade é FP, que é Floating Point 16, né. Então, esse carinha aqui tem a ver com o ambiente que eu estou executando, né, o meu transcribe, né. Então, aqui eu estou falando que para o meu contexto aqui, o floating point 16 tem que ser igual a false. Então, uma configuração aqui, mais para realmente conseguir viabilizar a execução, considerando algumas variáveis que existem aqui, até relacionadas à arquitetura da minha própria máquina. Então,
Vou rodar aqui. Vamos ver se agora ele rola, né? Ó, então FP16, ó. Então aqui ele mandou essa transcrição aqui, ó, testando a gravação de áudio no Colab. Então, se a gente voltar lá, né, no primeiro passo, para entender como é que estava o nosso áudio, ó, então vou dar um play aqui de novo, ó. Testando a gravação de áudio no Colab. Legal, então assim, a transcrição ficou perfeita, né? Então, mesmo com um modelo pequeno, que eles têm o medium e o large maior do que esse, ele conseguiu transcrever perfeitamente o que a gente precisou, né? Aqui, se eu quiser realmente tentar abusar um pouco, né, da sorte, eu posso colocar um modelo minúsculo aqui, né, que seria um Tiny. E se eu rodar ele de novo, ele vai carregar um modelo que é super pequenininho. E aí, ó, perceba que o Colab ele já não entendeu, né? Ele colocou testando a gravação de áudio no Coled, né? Ele entendeu uma coisa completamente diferente de Colab. E enquanto o modelo Small, né, que foi o que a gente testou, ele realmente conseguiu entender que o que a gente estava querendo dizer naquele momento era realmente Colab, né? Então, dá para ver a diferença, né, do nível de treinamento de cada modelo. E lá no GitHub do Whisper, galera, vocês podem olhar, né, todos esses modelos e como esses modelos estão organizados e as línguas, né, que o Whisper suporta. Então, o código aqui, né, inclusive, ele tem o link, né, então é só clicar aqui para abrir. Ele vai abrir a biblioteca, né, o repositório do Whisper. Então aqui vocês vão conseguir enxergar toda essa parte aqui, né, de setup e configurações que são necessárias, além dos modelos e linguagens aqui. Beleza? Então, com isso a gente finaliza aí a nossa segunda parte. Bom, galera, agora que a gente já finalizou as duas primeiras etapas aí do nosso projeto, que foi a gravação de voz e a transcrição, né? Agora que a gente tem o texto transcrito, a gente pode fazer a integração com o ChatGPT, né, para gerar uma resposta aí do modelo de linguagem natural da OpenAI aí, junto com o ChatGPT. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer efetivamente essa integração. Então, nesse terceiro passo, né, a gente vai dar mais uma vez um pip install em OpenAI para poder ter disponível aqui dentro do Colab a biblioteca, né, da OpenAI aí com Python, para a gente poder trabalhar e fazer a integração da nossa aplicação, né, da nossa solução com a API do ChatGPT. Aqui, galera, ele já fez a instalação, ó, todos os requisitos foram satisfeitos, né? Então, tudo certo, o pip install já rolou. E aqui eu já deixei um código pré-implementado, porque, galera, vocês vão precisar de uma API Key para fazer a integração com o ChatGPT, né? Com a biblioteca do ChatGPT aqui junto com a lib da OpenAI. Então, é muito simples gerar essa chave, é só você ir lá dentro do site do OpenAI API e pegar lá no seu perfil e gerar uma chave. Qualquer pessoa pode fazer, você não precisa pagar para gerar essa chave, vai ter ali uma questão de limites de acesso e tudo mais, mas qualquer um pode ir lá e gerar uma chave, né, uma API Key para poder fazer os testes e integrações usando aí o ChatGPT. No nosso caso aqui, a API Key já está definida aqui, até para a gente poder ter uma dinâmica um pouco mais interessante aqui durante esse conteúdo. Então agora, uma vez que a gente já tem a API Key na mão, a gente pode fazer uma requisição para o ChatGPT. Então aqui, ó, eu já vou entender que eu vou ter um response aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, olha, eu quero integrar com a OpenAI e aqui ele tem um objeto chamado Chat Completion, né? Que você pode criar uma interação com o chat. E aí você vem e dá um create. Esse create, galera, ele tem um padrão de informações que você pode passar aqui nele. A primeira coisa que a gente vai especificar é o modelo. Então aqui, ó, que modelo do ChatGPT a gente vai usar? Aqui, galera, tem uma questão interessante. Ainda não está disponível o GPT-4 para a gente poder usar ele em integrações com API. Existe uma lista de espera lá, a gente até tentou, né, fazer essa live usando o GPT-4, mas a gente entrou na lista de espera e não teve um retorno ainda da galera do OpenAI, mas em breve, provavelmente, o ChatGPT-4 já vai estar disponível como um modelo para integrações com API. Por hora, o modelo recomendado por eles é o GPT 3.5 Turbo. Tá nome bom, né, velho? Você é louco.
GPT 3.5 Turbo. Então, aqui vai ser o modelo que a gente vai estar usando na integração com o ChatGPT. E aí, galera, tem mais uma configuração que é importante, que vai ser a mensagem que a gente quer trocar com ele, né? Que a gente pode passar como um segundo argumento aqui, chamado messages. Então, messages vai ser igual, né? E aqui a messages ele recebe um array, né? Então eu vou passar um array com um JSON dentro, né? Com uma estrutura JSON dentro. Então eu vou vir aqui, eu vou passar a minha role aqui como uma role de usuário, né? Então uma role de user. Então aqui, ó, role user. E como um segundo parâmetro, que é o mais importante no nosso caso aqui, o conteúdo de fato, né? Então eu preciso passar que eu quero executar a minha interação com o ChatGPT com a role de usuário, mas eu também preciso especificar qual é o conteúdo da minha mensagem. Então aqui o content vai ser exatamente a minha transcription. De onde está vindo essa transcription, galera? Está vindo lá da etapa 2, lembra? Que a gente criou um código que usa o Whisper para fazer o transcribe, né, do nosso áudio. Então a transcription é o resultado da transcrição que o Whisper fez do áudio que a gente gravou na etapa 1, legal? Então aqui a gente vai passar a transcription como parâmetro para poder realmente ter uma resposta do ChatGPT, beleza? Então vamos ver agora como que a gente consegue pegar essa resposta. Talvez essa seja a parte mais estranha desse passo, porque o padrão de response do ChatGPT, né, enquanto API, é meio estranho. Então aqui, ó, a resposta dele, vou até colocar aqui, ó, ChatGPT Response. Então o ChatGPT Response vai ser esse response genérico que a gente pegou aqui em cima, né? E aí ele volta uma estrutura de array de choices, né, de escolhas. Então ele volta aqui, choices. E aí, sempre a choice no índice 0 vai ser a resposta teoricamente mais assertiva para o nosso caso. Então a gente escolhe ele no índice 0. Ponto message, ponto content. Beleza? Então, basicamente o que a gente fez aqui foi percorrer, né, o elemento, o objeto que o ChatGPT mandou para a gente como resposta, para poder obter o texto que ele deveria devolver para a gente. Então, agora é basicamente dar um print no nosso ChatGPT Response, beleza? Então, beleza, ó, a gente fez basicamente passos super simples, né? A gente definiu a API Key, depois a gente criou uma interação com um modelo específico aqui do ChatGPT, passando que a gente gostaria de ser um usuário, né? Ser tratado como um user, né? Com role de user, e passando o conteúdo transcrito para ele, e aqui ele me gerou a resposta, né? E vamos ver, né, se efetivamente essa resposta vai funcionar. Vamos ver aqui o que eu estou esquecendo, ou passando a mais ou a menos, né? Aqui a gente tem a criação, galera, da integração com o ChatGPT, e provavelmente eu devo ter passado alguma coisa errada nos parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro é o modelo e o segundo deveria ser messages, né? Então, acho que era isso, que estava faltando um azinho ali. Vamos ver se o problema era esse. Acho que não é só isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui ele está reclamando. Messages is required properties. Eu acho que eu escrevi messages errado de novo, né? Eu coloquei 3 S's. Pelo amor de Deus, gente. Boa. Agora vai dar bom. Então, basicamente o que ele vai fazer agora é executar o ChatGPT e printar a resposta pra gente. Então, olha aqui que massa, ó. Olá. Estou testando a gravação de áudio no Colab para verificar a qualidade do som e do microfone. Parece que a gravação está funcionando bem sem problemas. Agora você pode adicionar áudio às suas apresentações ou projetos no Colab sem problemas. Obrigado. Então assim, ele gerou uma resposta meio aleatória do áudio anterior que a gente tinha, né? Então ele pegou esse texto aqui, que era um texto que não é efetivamente uma pergunta, né? Então ele não vai saber muito bem como lidar com essa informação de testando a gravação de áudio no Colab. Então ele tentou inferir algumas coisas ali e mandar uma resposta que para ele faz sentido, mas para a gente não faz sentido nenhum. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na nossa primeira parte aqui, né? E gravar um áudio novo. Então se eu der um play aqui, galera,
E a gente lembra aqui que o nosso código tem aquele snippetzinho de código JavaScript, né? A gente fez toda uma integração aqui com o Python para poder armazenar o áudio aqui no Colab para poder rodar, né? Então, beleza, eu vou até pedir para não visualizar esse código, para ficar mais limpa aqui a tela. Eu vou dar um play para gravar alguma coisa nova. Em poucas palavras, o que é o ChatGPT? Em poucas palavras, o que é o ChatGPT? Beleza, então eu tentei aqui mandar um áudio novo, né? Vamos executar agora os passos. Aqui a gente pode fazer o reconhecimento de fala com o Whisper para ver se ele vai conseguir transcrever de maneira adequada esse áudio que a gente acabou de mandar, ó. Então ele falou, ó, em poucas palavras, o que é o ChatGPT? Então ele fez perfeita aqui, né, a interpretação do áudio que a gente acabou de mandar, e agora a gente vai ter a prova de fogo, né? Vamos ver se ele vai responder a pergunta que a gente fez em poucas palavras. Então, ó, ChatGPT é um chatbot baseado em inteligência artificial que utiliza o modelo de rede neural GPT, Generative Pre-trained Transformer, para gerar respostas em conversas com o usuário. Então, assim, pô, sintetizou legal aí o que é o ChatGPT, que é um modelo basicamente de machine learning, né, galera? Inclusive, né, machine learning é uma das formações que a gente tem lá no DIU Pro, que foi gravada pelo Diego Renan aí, um expert incrível. Vale muito a pena porque vários dos conceitos que ele explora lá, galera, são conceitos explorados pela OpenAI, tanto no ChatGPT quanto no Whisper, né? Porque são dois modelos, né? Um de reconhecimento de fala e outro de linguagem natural, que tem muito essa pegada de machine learning, saca? Então, a ideia aqui, né, basicamente, é ter uma sinergia super incrível assim com a formação de machine learning, fechou? Bom, galera, então, chegando aí na nossa última etapa, a gente vai sintetizar, né, a resposta do ChatGPT em voz, né? Sintetizar como voz aí a resposta do ChatGPT usando o GTTS, né, que é o nome da biblioteca de Text-to-Speech do Google. Então aqui, como o último passo, né, a gente vai dar, ó, aquele clássico pip install aí, né, na biblioteca do Google. Beleza, uma vez que a gente instalou, a gente já consegue utilizar ela aqui dentro do Colab. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar ela aqui, né, então vou dar um from GTTS, né, que é o nome dela. E aí eu vou dar um import, galera, no próprio GTTS aqui, que é uma definição que a gente vai utilizar durante essa parte em específico. Aqui, galera, é tão simples quanto as integrações que a gente fez com o Whisper e com o ChatGPT. Vai ser uma integração super easy aqui, né, com uma biblioteca, nesse caso aqui, que sintetiza texto em voz, né? Então, eu vou instanciar aqui um GTTS Object e eu vou falar que ele vai ser igual ao nosso objeto GTTS aqui que a gente acabou de importar, né? E eu vou passar alguns parâmetros para ele aqui para ele entender o que eu quero que ele sintetize em voz. Então, qual é o texto que eu quero que ele sintetize em voz? É o ChatGPT Response, que a gente gerou na interação anterior, né, na etapa anterior. Então, aqui eu já falei para ele qual é o texto que eu gostaria. Aqui ele tem como parâmetro também a língua, que vai ser igual à language que a gente colocou lá em cima, né? Então, a língua está aqui também como um parâmetro importante. E uma outra coisa que a gente precisa passar também é se a gente quer ou não que a mulher do Google lá, né, fale devagarzinho, né? Então aqui a gente passa como false para tentar fazer com que ela fale de uma maneira mais natural, beleza? Então aqui a gente já tem basicamente o objeto que vai fazer, né, essa conversão para a gente, vamos dizer assim, né, do texto em áudio prontinho. E agora a gente precisa basicamente fazer uma firulinha aqui, que é salvar o arquivo de resposta também, para a gente ter o arquivo de entrada e o arquivo de resposta. Então aqui, ó, a gente já tinha lá, né, na nossa primeira etapa, um objeto para isso, né, ó, aqui até no código, ó, a gente tinha aqui o nosso record file, né, ó, que era o arquivo que a gente recebia e que ele está sendo salvo aqui, né, ó, como um request áudio. E aqui no final das contas, esse vai ser o nosso áudio de resposta, né? Então aqui a gente pode colocar um response
underline áudio, né? Seguindo aí os padrões de nomenclatura de variáveis do Python, como snake case, né? Eu coço a minha mão aqui para fazer em camel case, porque eu estou mais acostumado com Java, mas a galera do Python fica louca se eu fizer isso. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou falar para ele um nome de um arquivo que eu gostaria de salvar, que vai ser naquela estrutura de pasta que a gente salvou da primeira vez. Então content, barra, aí aqui eu posso colocar como response, underline audio.wav, que é o formato do arquivo que o GTTS salva para a gente também. Então aqui, uma vez que eu tenho o arquivo que eu gostaria de salvar, eu posso usar o próprio objeto da biblioteca do Google aqui, né? Que a gente acabou de instanciar e falar para ele salvar. Então eu falo, ó, meu chapa, salva aqui para mim, né, o áudio que você... o texto que você já tem aqui de informação dentro dessa instância, nesse caminho aqui. Então, basicamente, o único parâmetro que tem na função de save é aonde você quer salvar, que é bem simples de entender, né? E aqui, mais uma vez, a gente vai fazer aquele displayzinho para aparecer o playerzinho, para a gente dar um play no áudio final, né? Então, vou colocar aqui e vou passar, né, como parâmetro o response áudio que a gente salvou aqui em cima, né? Então eu quero que ele dê o play nesse carinha aqui e eu vou colocar um autoplay igual a true, né? Eu gostaria que ele realmente desse o autoplay no meu áudio. Então a gente sabe que na etapa 3 a gente perguntou, né, o que é o ChatGPT para a API, né? Porque foi o que o Whisper converteu aqui, né, fez a transcrição para a gente. Então a gente perguntou o seguinte, em poucas palavras, o que é o ChatGPT? E ele respondeu para a gente aqui de maneira adequada. E agora, o que a gente vai fazer é basicamente pegar esse texto e sintetizar em voz de volta. Então se eu der o play aqui, já está instalado. Vamos ver. O ChatGPT é um chatbot baseado em inteligência artificial, que utiliza o modelo de rede neural GPT. Generative Pre-trained Transformer, para gerar respostas em conversas com usuários. Legal demais, né? Então, como a gente colocou na language ali como português, você vê que até termos em inglês, né, ela não sintetiza legal, mas assim, é exatamente a resposta que voltou do ChatGPT. Então, com isso, a gente finaliza a nossa quarta etapa, galera. E o que é mais interessante disso tudo, né? Agora que a gente está com todo o projeto finalizado em termos de código, a gente pode gerar uma interação aqui de uma maneira um pouco mais natural, simulando um assistente de voz mesmo, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente pode pegar aqui os passos. Eu vou só fazer um pequeno ajuste aqui no primeiro passo, para ele não dar o autoplay aqui, para a gente poder entender o fluxo completo, né, da gente falando e do ChatGPT respondendo para a gente, né? Então agora a gente vai testar o todo aqui, né? Todo o funcionamento da nossa solução. Então eu vou dar um run all aqui, né? Para ele rodar todas as etapas. Eu sei que a primeira etapa vai pedir a gravação ali, então quando estiver rodando ela eu já vou falar aqui, fazer minha pergunta e a gente vai acompanhando. Então vou rodar aqui. Quem criou o ChatGPT? Beleza, então ele já gravou o áudio e agora ele está na fase de reconhecimento de fala com o Whisper, né? Ó. Então ele está rodando o pip install, ele está tudo certo, né? Agora ele está fazendo o carregamento do modelo. Ó, ele já colocou aqui a transcrição certinha, ó. Quem criou o ChatGPT, show de bola. Já fez a integração com o ChatGPT aqui, ó. Então ele mandou aqui. O ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, foi criado pelo OpenAI, uma organização de pesquisa em inteligência artificial sediada nos Estados Unidos. Show de bola, né, galera? Então, funcionou legal, né? A gente conseguiu fazer todos os passos. E agora a gente vai fazer um novo teste, que é basicamente ver se a gente consegue também fazer uma pergunta em inglês, né? Então, eu vou perguntar aqui em inglês, quem criou o ChatGPT, eu vou tentar
tendenciar para ele responder que foi uma pessoa, mas vamos ver se vai rolar. Eu vou rodar aqui novamente. Who create ChatGPT? Beleza, então agora ele já foi para a parte de transcrição. Então aqui a gente recebe como parâmetro a língua, né, galera? Como está em inglês agora, ele vai fazer a transcrição em inglês. Então vamos ver se ele conseguiu entender aqui o meu inglês, né? Ó, who creates? Aí ele já se perdeu no personagem aqui, né? Ele mandou um chat GPT. Vamos ver se ele vai conseguir entender. As an AI language model, ChatGPT was created and developed by a team of researchers and engineers at OpenAI, an artificial intelligence research laboratory consisting of experts in the fields of computer science, machine learning, and cognitive science. Show de bola. Então, ele, mesmo com uma má interpretação aqui, né, do Whisper com relação à transcrição, né, ele entendeu o que eu estava querendo dizer ChatGPT. Então, é legal porque essa estrutura, né, galera, ela é muito resiliente, né, ela acaba conseguindo corrigir pequenos erros, porque como tanto o Whisper quanto o ChatGPT são baseados em modelo de machine learning, né, eles acabam aprendendo e melhorando e entendendo que eventualmente vão ter erros de digitação, né, ou de fonética, enfim, tudo isso. E a gente conseguiu aqui, né, mostrar que cada uma dessas etapas, né, galera, tem uma aplicabilidade prática, né? Então, assim, o reconhecimento de fala, ele pode ser útil, assim, em diversos cenários, né? A gente pode utilizar essa parte de reconhecimento de fala, por exemplo, para criar soluções IoT, né, de automação residencial, por exemplo, né, a gente poder fazer um assistente por voz, igual a gente fez aqui, para acender a lâmpada da nossa casa e tudo mais. Então, esses insights, galera, são muito interessantes, né, e as tecnologias vêm aí para facilitar mesmo que a gente consiga fazer esse tipo de solução de uma maneira mais simples, né, e aqui, galera, um ponto que é importante aqui para fechar essa solução é que o Whisper, né, como uma ferramenta de reconhecimento de fala, igual a gente está usando aqui, ele foi super efetivo, né, e ele também tem a possibilidade de tradução. Então, às vezes, a gente conseguiria até pensar em possibilidades diferentes, né, usando o Whisper não somente para transcrever, mas também para traduzir. Então, assim, tem uma série de possibilidades de novas soluções que podem ser derivadas, né, a partir desse uso sucinto, né, de cada uma dessas ferramentas, né, do Whisper como reconhecimento de fala, o ChatGPT como um modelo de linguagem, né, a parte de sintetização de voz. Então, tem muita coisa bacana, principalmente, galera, olhando para a área de acessibilidade, por exemplo, né? Então, assim, não seria nada impossível você pensar, por exemplo, em usar um conteúdo educacional, por exemplo, audível, né? Um conteúdo que seja um vídeo ou um áudio, fazer a transcrição daquele conteúdo e a partir daquele texto transcrito, ao invés da gente sintetizar a voz aqui, a gente poderia acionar um avatar de Libras, por exemplo, para sinalizar aquilo que foi transcrito. Então, assim, já seria uma outra aplicabilidade que, inclusive, tem uma sinergia bem grande, assim, com o meu projeto de doutorado, que tem exatamente esse objetivo, né? De tentar fazer com que aplicações educacionais tenham uma possibilidade de serem mais acessíveis através da tecnologia. Então, aqui a intenção desse projeto é exatamente isso, né? Demonstrar um pouco mais de como as tecnologias de inteligência artificial, principalmente, né, podem estar ajudando a gente a criar soluções bem legais, né, e ainda abrir um horizonte de possibilidades aí para todo mundo, beleza?